Bom dia a todos, olá amigos e irmãos, aqui irmão Alexandre do canal Leia a Bíblia para mais um dia de leitura da poderosa Palavra do Senhor. Hoje, quarta-feira, 26 de março, estamos aqui para gravar o dia de número 297, tudo bem? Onde iremos ler Isaías capítulos 61, 62 e 63 e depois, segunda carta de Paulo a Timóteo, o último capítulo, capítulo 4. Leitura feita de modo alternado, eu não trago comentários dos textos lidos e a versão da minha Bíblia é revista e corrigida. Pegue seu exemplar sagrado e acompanhe. Em breve estaremos começando com a oração. Aguardem. Vamos orar. Pai Todo-Poderoso, Deus, toda honra e toda glória seja dada ao teu nome, desde agora e para sempre. Ao Deus de infinito amor e infinita misericórdia, estamos aqui, meu Pai, para te agradecer por mais oportunidade de estar perante a tua palavra. Abençoa a leitura, Pai, nesses 3 capítulos e que possamos aprender, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Nos dá entendimento e força para praticar o que nós lemos e que possamos saber dar bons testemunhos como cristãos neste mundo tão pecaminoso. Abençoa esta leitura repreendendo toda interrupção humana ou espiritual. Faz, Senhor, o que melhor aprouver na nossa vida. Tem misericórdia de nós e nos ensina a viver a tua palavra. Eu te rogo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, meus amigos, Isaías 61. Tem como subtítulo: A salvação é proclamada. Versículo 1 fala: O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. E edificarão os lugares antigamente assolados e restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. E haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos, e estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis das riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Por vossa dupla vergonha e afronta exultarão pela sua parte, pelo que na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo o juízo e aborreço a iniquidade. Eu lhes darei sua recompensa em verdade e farei um concerto eterno com eles. E a sua posteridade será conhecida entre as nações e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem os conhecerão como semente bendita do Senhor. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestes de salvação, me cobriu com manto de justiça, como noivo que se adorna com atavios e como noiva que se enfeita com as suas joias. Porque, como a terra produz os seus renovos, e como o horto faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Jeová fará brotar a justiça e o louvor para todas as nações. Aleluia, glória a Deus. Vamos agora para Isaías, capítulo 62. Tem como subtítulo: A glória futura de Jerusalém. Versículo 1 fala: Por amor de Sião, me não calarei, e por amor de Jerusalém, me não aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor e a sua salvação como uma tocha acesa. E as nações verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória, e chamar-te-ão por um nome novo, que a boca do Senhor nomeará. E serás uma coroa de glória na mão do Senhor, e um diadema real na mão do teu Deus. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais assolada. Mas chamar-te-ão Efzibá,
e a tua terra Beulá, porque o Senhor se agrada de ti, e com a tua terra o Senhor se casará. Porque, como o jovem se casa com a donzela, assim teus filhos se casarão contigo. E, como o noivo se alegra com a noiva, assim se alegrará contigo o teu Deus. Ó Jerusalém, sobre os teus muros os guardas, que todo dia e toda noite se não calarão. Ó vós que fazeis menção do Senhor, não haja silêncio em vós, nem estejais em silêncio, até que confirme e até que ponha Jerusalém por louvor na terra. Jurou o Senhor pela sua mão direita e pelo braço da sua força: nunca mais darei o trigo por comida aos teus inimigos, nem os estranhos beberão o teu mosto, em que trabalhaste. Mas os que o ajuntarem o comerão e louvarão ao Senhor, e os que o colherem beberão nos átrios do meu santuário. Passai, passai pelas portas, preparai o caminho ao povo, aplanai a estrada, limpai-a das pedras, arvorai a bandeira aos povos. Eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra. Dizei à filha de Sião: eis que a tua salvação vem, eis que com ele vem o seu galardão e a sua obra diante dele. E chamar-lhes-ão povo santo, os remidos do Senhor. E tu serás chamada procurada, cidade não desamparada. Aleluia. Vamos agora para o último capítulo desta manhã, Isaías, capítulo 63. Tem como subtítulo: Deus salva e vinga o seu povo. Quem é este que vem de Edom, de Bosra, com vestes tintas? Este que é glorioso em sua vestidura, que marcha com a sua grande força? Eu, que falo em justiça, poderoso para salvar. Porque está vermelha a tua vestidura, e as tuas vestes, como as daquele que pisa uvas no lagar? Eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém se achava comigo. E os pisei na minha ira, e os esmaguei no meu furor. E o seu sangue salpicou as minhas vestes, e manchei toda a minha vestidura. Porque o dia da vingança estava no meu coração, e o ano dos meus redimidos é chegado. E olhei, e não havia quem me ajudasse, e espantei-me de não haver quem me sustivesse, pelo que o meu braço me trouxe a salvação, e o meu furor me susteve. E pisei os povos na minha ira, e os embriaguei no meu furor, e a sua força derribei por terra. As benignidades do Senhor mencionarei, e os muitos louvores do Senhor, consoante tudo o que o Senhor nos concedeu, e a grande bondade para com a casa de Israel, que usou com eles segundo as suas misericórdias e segundo a multidão das suas benignidades. Porque o Senhor dizia: certamente eles são meu povo, filhos que não mentirão. Assim ele foi seu Salvador. Em toda a angústia deles foi ele angustiado, e o anjo da sua presença os salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu e os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou inimigo e ele mesmo pelejou contra eles. Todavia se lembrou dos dias da antiguidade, de Moisés e do seu povo, dizendo: onde está aquele que os fez subir do mar com os pastores do seu rebanho? Onde está aquele que pôs no meio deles o seu Espírito Santo? Aquele cujo braço glorioso ele fez andar à mão direita de Moisés, que fendeu as águas diante deles para criar um nome eterno. Aquele que os guiou pelos abismos, como o cavalo, no deserto, de modo que nunca tropeçaram. Como ao animal que desce aos vales, o Espírito do Senhor lhes deu descanso. Assim guiaste ao teu povo para criares um nome glorioso. Atenta desde os céus e olha desde a tua santa e gloriosa habitação. Onde estão teu zelo e as tuas obras poderosas? A ternura das tuas entranhas e a das tuas misericórdias detém-se para comigo. Mas tu és nosso Pai, ainda que Abraão nos não conhece, e Israel não nos reconhece. Tu, ó Senhor, és nosso Pai, nosso Redentor desde a antiguidade é o teu nome. Por que, ó Senhor, nos fazes desviar dos teus caminhos? Por que endureces o nosso coração, para que te não temamos?
Faz voltar, por amor dos teus servos, as tribos da tua herança. Só por um pouco de tempo foi possuída pelo teu santo povo. Nossos adversários pisaram o teu santuário. Tornamo-nos como aqueles sobre quem tu nunca dominaste e como aqueles que nunca se chamaram pelo teu nome. Aleluia, glória a Deus, leitura concluída. Os 3 capítulos de Isaías. Amanhã estaremos concluindo este maravilhoso livro do profeta. Vamos agora para o Novo Testamento e hoje iremos terminar a segunda carta de Paulo a Timóteo, lendo o último capítulo por completo, o capítulo de número 4. Tudo bem? Não tem subtítulo. Diz assim o versículo 1. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo. Redarguas, reprendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Trode, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes, todos me desampararam. Que isto lhes não seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que, por mim, fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial. A quem seja glória para todos sempre. Amém. Saúda a Prisca e a Áquila e a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto e deixei Trófimo doente em Mileto. Procura vir antes do inverno. Eúbulo e Pudente, e Lino e Cláudia e todos os irmãos te saúdam. O Senhor Jesus Cristo seja com teu espírito. A graça seja convosco. Amém. Pai, nós queremos te agradecer mais uma vez um dia de leitura da tua poderosa e magnífica palavra. Muito obrigado, meu Senhor, e que o Senhor venha abençoar a nossa vida para que possamos continuar perseverando em ler, aprender e te conhecer através das Escrituras. Dá um dia abençoado de paz e livramento a mim e a todo o teu povo. Nos fortalece pela tua palavra. Eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Leitura da segunda carta de Paulo a Timóteo concluída. Terminamos também o livro, certo? Amanhã nós começaremos o Evangelho segundo João. Tudo bem? Leitura de hoje, vamos gravar aqui, marcar aqui no nosso plano de leitura. Dia 297, Isaías 61 ao 63, capítulos. E segunda carta de Paulo a Timóteo, último capítulo, capítulo 4. Tudo bem? Hoje, 26 de março de 2026. Tenham todos uma excelente quinta-feira. E amanhã, se o Senhor permitir, estaremos gravando mais um dia. Até mais.